Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias, capítulo 7, versículo 24. Se você não pôde estar na ceia aqui hoje de manhã, você perdeu uma rica instrução do nosso pastor Silas. Eu até aconselho você a depois assistir. Jeremias, capítulo 7, versículo 24. O tema dessa mensagem é: andaram para trás e não para diante. O texto diz assim: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. E andaram para trás e não para diante. Todo pai, ele tem uma curiosidade natural, toda mãe, de saber o que o seu filho vai ser quando crescer, né? E a gente tem, claro, aquela torcida, aquele desejo, né, de que ele seja grande. A Bíblia diz que a nossa descendência será poderosa na terra, e a gente fica torcendo para que ele seja grande, ou ela seja grande, né? Eu me lembro que um dia, João Vitor está ali, ele tentou se esconder, mas não vai esconder não, porque ele deve ter lembrado dessa mensagem que eu vou falar dele, né? Meu primogênito. Fica de pé, João Vitor, por favor. Pra vocês saberem onde é que ele está, aquele menino. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida de João Vitor? Obrigado, meu filho. Obrigado. Ele era, sim, a gente morava em Niterói, né? E ele tinha 3 anos, aproximadamente 3 anos, né? Na época ele fez até fono, né? Que ele falava igual Cebolinha. Onde você estuda, filhinho? Ele falava peixinho do lado. Aí eu falava, peixinho do lado? Ele, não é do lado, não, é do lado, né? E eu me lembro que nunca eu tinha perguntado para ele o que ele ia ser quando ele crescesse. Nunca tinha perguntado. E a gente estava descendo o elevador, e ele estava com aquele chapéu tipo do Chaves, né? Chapéu tipo do Chaves, um boné tipo do Chaves, e com 2 aviãozinhos assim no elevador. Aí um vizinho estava descendo com a gente, aí o vizinho perguntou assim: o que é que você vai ser quando crescer? Você vai ser aviador? Né? Vai ser piloto? Vai ser piloto? Ele falou, não. Aí eu também fiquei curioso, né? Gente, eu nunca perguntei isso. Aí o rapaz perguntou, você vai ser o quê quando você crescer? Ele falou, irmão. O cara não entendeu absolutamente nada. O cara olhou para ele, tá. Irmão, é porque o adulto fala, pode ser o irmão, né? Quando você crescer, ele vai ser irmão também. Porque hoje, com 3 anos, ninguém tratava ele como irmão, né? Quando eu crescer, eu vou ser irmão. Aí ele, no ambiente da igreja, a primeira coisa que ele disse para mim, aí eu comecei a querer saber o que ele ia ser. Aí ele não vai se lembrar disso, nem eu lembrava. Eu lembrei quando eu vi o esboço aqui. Ele disse que queria ser baterista, não sei se você lembra. Ele se encantava com tudo, ele gostava da bateria, porque depois do culto tinha que pegar ele, que ele queria ir para lá. Aí nós nos mudamos para um apartamento novo, e eu comprei uma TV nova. Mas a TV nova ficou ali na sala, e não ligava a TV. Porque, claro, tem que ser TV agora, a TV a cabo, a TV paga, né? E eu fiquei esperando o cara, e finalmente o cara chegou. O cara chegou da Sky e instalou a TV. Instalou. Quando a imagem apareceu na TV, ele chegou para mim e disse assim, pai, eu sei o que eu quero ser. É o quê, filho? Não quero ser mais baterista, não. Eu quero ser instalador da Sky. É muito maneiro. É muito legal. Eu falei, filhinho? Ele falou, quero ser instalador da Sky. E ficou um tempão dizendo isso. Quando crescesse, ia ser instalador da Sky, que era muito maneiro. Da Sky, porque era lá em casa, né? Aí um dia, nós indo para Minas, um casamento parente da Débora, o pneu do carro estourou. Irmão, saí da estrada, por pouco o carro não capotou. Ali foi um livramento de Deus mesmo. Parei na margem da estrada, fiquei um tempão andando do lado da estrada assim, para segurar o carro, o pneu do carro estourou, parei, achei lá um papelão, coloquei o papelão no chão, estava todo arrumado para ir para o casamento em Minas Gerais.
E salvamos todo mundo, graças a Deus. E a gente, todo muito nervoso, a gente ficou todo mundo muito nervoso, porque por pouco não teve um acidente. E eu troquei o pneu do carro. Quando eu terminei de trocar o pneu do carro, pastor Adão, ele chegou para mim e falou assim: pai, isso é meu herói. Falei: ah, meu filho, o senhor conseguiu trocar esse pneu? Falei: é, meu filho. Ele falou: quem troca pneu de carro é o quê, pai? Eu falei: é borracheiro, filhinho. Ele falou: quando eu crescer, eu quero ser borracheiro. Aí pronto, passou um tempão falando isso. Eu quero ser borracheiro. E já com 5, 6 anos, né? Quero ser borracheiro, que é um herói, troca pneu, é muito maneiro. É muito maneiro. Aí nós saímos ali de Niterói e fomos morar na Barra da Tijuca. E no caminho da Barra tem um túnel, que é o maior túnel da América Latina. É um túnel gigantesco. Quando ele passou no túnel, ele se encantou. Ele falou: pai, que legal esse túnel, né? Gigante, você passa minutos dentro do túnel. Ele falou: quem constrói túnel é o quê, pai? Eu falei: engenheiro. Ele falou: quando eu crescer, eu quero ser engenheiro. Eu falei: isso, fica aí. Fica aí. Tá bom. Não sai dessa não. Vai nessa vibe aí que tá legal. Fica aí, fica nessa. Eu acho que é melhor que a outra, tal. E ele, aí pronto. Acho que depois ele, nunca mais falamos nisso, mas eu acho que é esse caminho que ele está indo na vida. Eu acho que todo mundo faz um plano na vida, pensa na vida, no futuro, né? À medida que a vida vai passando, a gente vai fazendo planos mais curtos, mas a gente pensa no futuro. Quando nós éramos adolescentes, né? Jovens, e tem muitos jovens aqui, nós nutríamos pensamentos, isso é natural, de como seria a nossa vida. E todo mundo pensa em ter uma vida bem-sucedida. Ninguém pensa assim: ah, quando eu crescer, eu quero morar numa casa caindo aos pedaços, cheia de vazamento, com infiltração. Quando eu crescer, eu quero ter uma profissão que pague mal. Eu quero trabalhar num lugar empoeirado, desorganizado. Ah, quando eu crescer, eu quero ter um carro velho, né? Eu quero ganhar pouco. Eu quero casar com uma mulher feia, com um homem com mau hálito, ignorante, né? Parecer que eu caio de cara no hidrante. Ninguém pensa assim. Ninguém pensa assim, ninguém pensa desse jeito, né? As pessoas esperam ter um futuro promissor, ter uma vida legal, né? E isso faz parte da dignidade do ser humano. Desejar crescer, desejar melhorar de vida, chegar num lugar de sucesso, né? É assim que a gente planeja a nossa vida. Acho que absolutamente todo mundo, desejamos isso para a gente e desejamos isso para os nossos filhos. É isso que difere um cão sem dono de um ser humano. Porque o primeiro, ele anda sem direção, ele anda sem um propósito, ele vai para onde aponta o nariz. O ser humano não. O ser humano, ele não anda sem uma direção, sem um propósito, sem querer chegar a algum lugar. Então, na vida, a gente quer chegar a algum lugar, e esse lugar que a gente quer chegar é um lugar agradável, é um lugar de sucesso, é um lugar bom, né? Caminhamos em direção a esses sonhos, caminhamos em direção a esses propósitos, a esses objetivos de uma vida melhor. Todo mundo espera, todo mundo, ao longo da sua caminhada e ao final da sua caminhada, ter êxito. A gente espera que ao longo da caminhada a gente possa colocar na mochila boas experiências, boas lembranças, que a gente possa contar para os nossos filhos, como que a gente passou naquela prova, como que a gente conseguiu comprar aquela casa, como foi que a gente realizou aquele sonho. Todo mundo espera colecionar bons amigos, né? Como diz aquele hino, né? 1 milhão de amigos, né? Talvez não 1 milhão, mas ter alguns amigos, ter um relacionamento bom com pessoas bacanas.
Todo mundo espera, eu acho, que ter uma casa dos sonhos, né? Ou próximo daqui, uma casa confortável. Conhecer alguém interessante, e espero que você tenha conhecido já. Se não conheceu, isso é uma das coisas mais importantes da vida, conhecer alguém com quem a gente vai compartilhar a nossa história, com quem a gente vai caminhar junto, e a gente espera que seja uma pessoa legal, agradável, bem-humorada, e a gente vai casar com essa pessoa, e vai ter filhos saudáveis, bonitos, né? Carinhosos, crentes, amém? É isso que eu desejo para você também, porque é o que eu desejo para o meu filho, é o que eu desejo para quem eu amo, e é assim que a gente pensa, né? Eu penso, eu vou crescer, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou juntar algum dinheiro, eu vou ter um ministério, né? Eu vou ter um ministério, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou ser alguém que vou desenvolver um papel relevante na obra de Deus, vou abençoar vidas. E quando eu chegar ao final da minha caminhada, eu posso dizer como o apóstolo Paulo: acabei minha carreira, guardei minha fé, né? E vai ter alguém ali, eu vou cortar a faixa ali, né? Com o peito ali, e vai ter alguém me dar bandeirada, né? Não bandeirada assim, bandeirada aquela, bandeirada assim, diz que eu cheguei, e alguém vai dizer assim: você venceu, né? Os meus netos, os meus filhos vão olhar para mim e vão dizer: cara, você venceu, vô, você venceu, vó, a senhora é uma vencedora, senta aqui nessa cadeira do meio, para a gente tirar uma foto. E aquela família grande, depois de ter comido uma bela macarronada, belo churrasco, costela de chão, né, num sítio bacana que é seu ali, sua família, você venceu. É isso que eu desejo para você, essa é a minha oração. Você com seus filhos, os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus netos, e não precisa nem um troféu, nem uma faixa, isso é figurativo, mas, claro, um vencedor, uma vencedora. Eu creio que esse desejo tem a ver com algo que Deus imprimiu no nosso DNA. Porque está no nosso DNA, né, essa marca, né, esse estigma de vencedor, de todo ser humano, de todo ser humano. Todo ser humano é, por natureza, um vencedor. Não sei se você sabe, mas para que você nascesse, você teve que ganhar uma corrida com 5 milhões de concorrentes, espermatozoides concorrentes, todos nadando em direção a um mesmo óvulo. Haviam 5 milhões, e só um foi mais rápido, mais forte, mais diretivo, mais preciso, alcançou o alvo, fecundou o óvulo, venceu. Todos os outros morreram, só um venceu. Quem foi? Você que está vivinho aqui. Então você nasce já com isso: eu sou um vencedor. Eu ganhei um concurso com uma vaga para 5 milhões, é muita coisa, irmão. Você está com medo dessa prova aí, uma vaga para 30? Tu venceu uma vaga para 5 milhões e você venceu? Então, você é um vencedor e isso está no teu DNA, uma vencedora, né? Então, tem alguém que a gente vê que olha para a sua vida e diz: eu não sou um vencedor, eu acho que Deus me colocou aqui nesse lugar mesmo de pobreza. Não coloque a culpa de derrota em Deus, porque foi Deus que criou você com uma marca de vencedor, e Deus deseja que você seja um vencedor. Deus deseja, diga assim: Deus deseja que eu seja um vencedor. Pensa comigo, Deus mandou o seu único filho para morrer numa cruz por você, para que você não perecesse, mas para que você fosse salvo. Então Deus quer que você seja vencedor.
Esse Deus, ele planejou uma igreja para abrigar você. A igreja é um plano de Deus, para que você ouça a palavra, para que você seja alimentado. Esse Deus mandou do seu próprio Espírito para ser um selo, um penhor, uma garantia de que um dia você vai para o céu, e mandou esse Espírito para morar dentro de você. Mesmo sem você ser rei, sem ser profeta ou sacerdote, o Espírito Santo está morando em você. Deus escreveu um livro, e nesse livro, Ele fez 8.000 promessas aproximadamente para você. Ó, tem 8.000 promessas para tu. Esse Deus, além disso, Ele disse assim, eu vou para o céu, vou preparar mansões para você. Eu estou lá preparando casa, mas não vai ser barraco não. Tem gente que fala assim, pastor, se eu for para o céu, não importa morar em mansão, só entrar no céu. Posso morar lá num bairrozinho distante. Tem favela no céu não, irmão, para com esse espírito. Tem mansões, tem mansões. E Jesus foi preparar para você. Então escute, Deus quer sim que você seja vencedor, que você reine em vida, que você tenha uma vida abençoada, próspera. Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, vida com abundância. Ele não disse assim, eu vim para que vocês tenham uma vida de prova. Eu vim para que vocês vivam a vida no deserto, para que vocês tenham uma vida minguada, uma vida derrotada. Eu morri na cruz, eu escrevi a minha palavra, eu preparei a igreja para que vocês vivam uma vida de tristeza, uma vida de decepção, sobre decepção, marcada por fracassos. Não, a gente pode em algum momento passar por um fracasso. A gente pode por algum momento passar por um deserto. Mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é que a gente viva uma vida com abundância. Abundância de quê, pastor? Abundância de alegria, de paz, de satisfação, de fé, de esperança, de experiência, de conquistas, de vitórias. Uma vida repleta de coisas melhores. E por que não de algum recurso financeiro, né? Porque você ter paz e ficar duro é ruim. É melhor ter paz com dinheiro, né? Não é, irmão? Então, pastor, Deus quer isso para mim? Quer. O Salmo 35, 27 diz, o Senhor ama a prosperidade do seu servo. O Senhor ama a sua prosperidade. Então Ele quer que você cresça. Diga assim, Deus quer que eu cresça, que eu seja vencedor. Deus quer. O versículo que nós lemos trata de uma análise de Deus a respeito da geração contemporânea de Jeremias. Deus está olhando para a nação de Judá. E Deus está falando que eles não estão andando para frente. Eu escolhi esse texto para pregar, e esse texto me chamou muita atenção, quando eu li a expressão que Deus usa. Eu achei isso fantástico. Porque é um livro escrito aí 600 anos antes de Cristo. Esse livro foi escrito 600 anos antes de Cristo. E Deus olha para aquela geração e diz assim, esse povo está andando para trás e não para frente. Não para diante. Eu achei isso, andar para trás. Quando eu olhei essa expressão, li essa expressão, né? Andar para trás, eu falei, gente, isso aqui é muito corriqueiro. É muito atual. Nós usamos isso hoje no século 21, né? Com muita naturalidade, né? Como é que está aquele negócio que você montou lá? E você fala, ai rapaz, aquilo andou para trás, né? Como é que está aquela compra, aquele acordo que você ia fazer? Como é que está lá o namoro? Você fala, não rapaz, andou para trás. Aquele projeto, você fala, não, andou para... Ou seja, quebrou, falhou, né? Deu ruim, retrocedeu, não aconteceu. E é exatamente o sentido dessa expressão aqui que Deus está falando a respeito deste povo. Este povo andou para trás, eles falharam, pecaram, retrocederam. Embora, como nós, eles planejassem coisas boas. Embora eles tivessem no seu DNA a marca de um vencedor. Embora eles tivessem promessa e Deus quisesse que eles crescessem.
Quando Deus olha para eles, Deus diz assim: este povo tem andado para trás. E claro, essa expressão é um convite para que a gente faça uma análise a respeito da nossa própria vida. Estamos aí entrando no meio do ano, né? Junho. E é um bom momento para a gente fazer um balanço em relação aos projetos que a gente fez em dezembro, ou em relação à própria vida como um todo. Como é que estão as coisas? Tem andado para frente ou tem andado para trás? Como vai a vida financeira? A administração dos recursos? Como é que vai aí? Tem andado para frente ou tem andado para trás? A vida familiar, relacionamento, casamento, relacionamento com os filhos, com a família. Você tem crescido no seu casamento, na sua família? As coisas têm andado para frente ou as coisas têm andado para trás? Como é que está aí o seu relacionamento com Deus? Você tem orado mais? Você tem lido mais a Bíblia? Você tem desenvolvido a sua mordomia cristã? Você tem feito algo na igreja? Você tem separado um tempo maior para as coisas de Deus? Como é que está aí o seu relacionamento com Deus? Você tem andado para frente ou tem andado para trás? O projeto de vida, da faculdade, dos planos, das metas que você traçou, como é que estão? Os sonhos. Você tem se aproximado dos seus sonhos ou você tem se afastado dos seus sonhos? E aí? Como vão as coisas? Como eu disse, todos nós queremos crescer. Todos nós temos planos de crescimento, de que a vida vai avançar. Isso está no nosso DNA, isso faz parte da nossa dignidade. E como vimos, Deus também quer isso, porque esse é o projeto de Deus, que a gente cresça. Deus espera de nós coisas maiores e melhores, diz o livro de Hebreus. Deus diz para Jeremias assim: clama a mim, eu vou responder coisas grandes e firmes que você não sabe. A Bíblia diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Deus quer. Esse é o plano de Deus para a vida do justo, que brilhe mais, e mais, e mais, até ser dia perfeito. Mas por que isso nem sempre acontece? Mesmo quando eu sou crente, mesmo quando eu tenho Deus, porque às vezes a minha vida, como um todo, ou em alguma área, anda para trás e não para frente. E eu vou dizer para você que isso é mais comum do que parece. É normal nós encontrarmos crentes e crentes mesmo, que a vida não avança, que ele não consegue progredir, que ele não consegue prosperar, que ele não consegue se desenvolver. Eu quero, a princípio, que você descarte qualquer culpa de Deus, porque esse não é o projeto de Deus para ninguém. Pessoas que elas têm sonhos, elas sabem quais são os seus sonhos, e você poderia assim: pastor, não era só caminhar em direção aos sonhos? Parece simples. Eu sei o que eu quero, mas a pessoa não consegue. E à medida que o tempo vai avançando, então, estas pessoas, elas vão se afastando desse propósito, elas vão se afastando daquilo que colocaram como objetivo de vida. E isso significa andar para trás. Por que a vida anda para trás? Há duas razões aqui nesse versículo que nós lemos. Primeiro motivo, Jeremias diz assim, olha, diga assim, repita comigo, diga: mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Parece que ele está falando, sendo redundante. Parece que ele está falando a mesma coisa, né? Não.
Ele está falando de ouvir e inclinar os ouvidos. E a ideia de inclinar os ouvidos é de alguém que está se esforçando para ouvir algo importante. Não é isso? E há uma diferença muito grande entre escutar e ouvir. Porque escutar é o uso do sentido físico, né? Quando você só escuta, aqui pode entrar por um ouvido e sair por outro, né? Quando você só escuta, você não precisa reagir àquilo, normalmente não reage. O só escutar não exige esforço e não é acompanhado de nenhuma reação. Mas quando você ouve, significa que você está levando a sua mente, o seu pensamento, a sua atenção para aquilo que está sendo falado. Isso é inclinar os ouvidos. Isso é inclinar os ouvidos. A Débora já me conhece. Eu não consigo, absolutamente não consigo fazer duas coisas. Então, se eu estiver vendo TV, se eu estiver diante do computador ou lendo um livro, se falar comigo, eu vou dizer assim: tá bom, não estou prestando atenção, então estou escutando. E se falar assim, passa todo o dinheiro, sim, pode, claro, eu quero me livrar, e eu não estou ouvindo. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quando você ouve, você muda de atitude. Quando você ouve, você muda de rota. Tem gente que só escuta. Você vai falar com ele 1000 vezes, nada muda. Você vai falar com ele 1000 vezes, ele escuta, mas ele não muda. Então ele não está ouvindo. E não é isso que Jeremias está falando. Jeremias está dizendo que Deus está falando através de Jeremias. Este povo, eles não ouvem e eles não inclinam seus ouvidos. O primeiro motivo está aqui. Diga: desprezo a voz de Deus. Sempre que nós desprezamos um conselheiro, a voz de um sábio, a voz de um bom conselho, nós podemos estar desprezando uma saída. Podemos estar desprezando uma porta aberta, um escape, né? A aceleração de um projeto. Vamos ter que dar uma volta maior porque estamos desprezando alguém que tem uma visão melhor. E isso é ruim, viu? Porque não importa o quanto você seja experiente, é sempre bom ouvir uma voz. O técnico do Neymar não joga mais bola que o Neymar. O técnico do Messi não joga mais bola do que o Messi. O técnico do Cristiano Ronaldo não joga mais bola do que o Cristiano Ronaldo. Mas ainda assim, esses craques precisam ouvir alguém. Porque um bom conselheiro vai fazer com que eles sejam potencializados no seu jogo, na sua capacidade. É bom ouvir um conselho. Mas quando você despreza isso, você se diminui. Você perde oportunidade. Quando um aluno não ouve um professor e aquela matéria é importante, tem uma consequência. Como sempre tem uma consequência. Quando você deixa de ouvir uma voz importante, prepare-se, tem uma consequência. Esse aluno não vai passar na prova. Quando um atleta despreza a dica de um treinador, ele não vai saber direito o que fazer dentro do campo. Quando um filho despreza um conselho de um pai, quando um filho despreza um conselho de uma mãe, ele deixa de honrar os seus pais. E isso pode encurtar a sua vida. Veja, eu estou falando de um conselheiro, estou falando de um treinador, de um professor, e isso tem consequência. E quais seriam as consequências de desprezar a voz de Deus? São sérias. Uma delas está aqui. Diga: andar para trás. Quando um crente despreza a voz de Deus, naturalmente a sua vida vai andar para trás. Porque essa é a consequência. Eva, no jardim lá, a serpente fala uma coisa, ela diz outra, ela diz algo diferente do que Deus tinha dito. Ela tinha escutado, ela devia estar distraída, olhando lá para alguma coisa quando Deus estava falando.
Olha, é a voz de Deus que nos guarda do pecado. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando você despreza a voz de Deus, rotineiramente, reiteradamente, você corre o risco de ser dominado pelo pecado. Quanto mais palavra tiver dentro de você, mais você vai estar escudado, protegido, vacinado contra o pecado. É a voz de Deus que alimenta o seu espírito. Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando você despreza a voz de Deus, você fica fraco, você fica doente, fica sem comer uma semana para ver se você morre. Aí tem crente que passa uma semana sem meditar absolutamente nada nas coisas de Deus. Pastor, eu vim aqui domingo, eu queria sair daqui energizado, eu queria sair daqui cheio de poder. Irmão, pode mandar o anjo Gabriel vir aqui pregar. Com uma asa, 3 metros de altura, brilhante, ele vai pregar para você. Se você só vir meditar na palavra, domingo que vem, escute, nada vai mudar na sua vida. Você tem que comer todo dia? Então você tem que se alimentar da palavra todo dia, ela é alimento. A única coisa que alimenta o seu espírito é o quê? YouTube? Não, diga a palavra. É a palavra. É quando Deus fala com você. É na palavra. É na oração. Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que está secreto. E ele vai te recompensar, ele vai falar com você. Como? É por meio da internet, irmão? É por telefone? Carta? Não, só e-mail. E-mail a oração. Horrível, mas tudo bem. Oração é a voz que dá sentido à vida, a voz de Deus que dá sentido à vida. Isaías diz: e ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Quando você deixa de ouvir a voz de Deus, você corre o risco de ficar perdido. É a voz de Deus que corrige a tua rota. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quando você ouve Jesus, você é livre de um abismo, de um pecado, de uma aliança errada. Sabe, você está ouvindo, você tem direção, você é guardado do pecado, você é fortalecido. É a voz de Deus. Guarde isso no seu coração. Se a minha vida estiver andando para trás e eu sou crente, eu preciso prestar mais atenção ao que Deus está falando comigo. Segundo motivo, Jeremias diz assim: andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração malvado. Diga: autossuficiência. Deus está dizendo: esse povo, eles não me ouvem e eles andam no caminho do seu próprio coração. Eles não querem ouvir conselhos. Eles acham que sabem. É gente autossuficiente, é gente que não quer ouvir pitaco de ninguém. A vida é minha. Eu sei o que é melhor. Então essa pessoa, ela desenha um mapa para ela, e ela não ouve Deus, e ela não ouve pastor, e ela não ouve conselheiros. Ela desenha um mapa e desdenha o conselho de todo mundo. Diz assim: é isso aqui, acabou. Isso é gente autossuficiente. Eu sei o que é melhor. O problema da maioria das pessoas não é falta de fé. Porque as pessoas têm fé. A maioria do problema dos crentes, e eu me incluo, é a autossuficiência. É abrir mão do que eu penso, abrir mão do que eu acho, abrir mão do que eu gosto, abrir mão do que eu sei e chegar diante de Deus com humildade. Ouvir Deus sem os meus achismos, sem minhas opiniões. É pegar o meu coração e dizer assim: olha, dá licença aí, o ego, dá licença aí. Tem um trono aí no teu coração, tem um trono no meu coração, e dizer assim: ó ego, dá licença aí, dá licença, tira o diploma teu aí, tira a experiência tua, tira o conhecimento teu. Quem vai sentar aí é Deus. Deus vai sentar.
Eu posso acreditar em Deus. Eu posso ter fé em Deus, posso. E Deus não participar das decisões importantes da minha vida. Tem crente que casa, e não pede para o pastor fazer uma oração. Tem crente assim. Tem crente que abre um negócio, investe dinheiro, não pede um conselho, não pede para nenhum servo de Deus ir lá fazer uma oração. Não preciso. Toma decisões importantes na vida. Pastor, ora por mim. Pastor Diego, pastor Jarmude, pastor Carlos, pastor Adão, pastores. Não precisa ser pastor não. Tem gente aqui, qualquer líder dos departamentos ali, gente e outras pessoas que, embora não tenham o título de líder, são pessoas experientes na fé, são os presbíteros, né? Gente madura, que pode orar, que pode abençoar. Há uma grande diferença, irmão, entre ter Jesus como Salvador e ter Jesus como Senhor. Ter Jesus como Senhor significa ser servo dele. E quando ele se torna meu Senhor e eu servo, eu abro mão da minha vontade. Ele é Senhor. Isso é a dificuldade da maioria dos crentes. Eles têm fé em Jesus. Eles receberam Jesus como Senhor, mas eles como Salvador, mas eles ainda não fizeram de verdade Ele Senhor das suas vidas. Não permitiram que Ele se assentasse no trono do coração. Aí, meu irmão, quando isso acontece, escute, Deus, ou Ele senta no trono, ou Ele não está em lugar nenhum. Jesus não chegou para aquele jovem rico e falou assim: você é rico, rapaz, faz o seguinte, pega 10% da tua riqueza, dá aos pobres e segue-me. Pega 20% da tua riqueza, dá aos pobres. Não, Jesus falou, pega tudo que você tem. Duro, né? O evangelho é radical, irmão. Sabe por que Jesus fez isso? Jesus estava dizendo assim, cara, você tem um Senhor. O Senhor da tua vida é o dinheiro. Então só existe uma maneira de você me seguir. É tirar o dinheiro do trono. Se você conseguir fazer isso, você é meu discípulo. Ele conseguiu? Não. Ele tinha fé em Deus? Sim ou não? Tinha. Ele era religioso? Ele amava a Deus? Amava. Mas aí ele provou que amava mais quem? O dinheiro. Ele provou que quem era o Senhor dele? O dinheiro. Aí quando eu quebro, quando eu ando para trás, eu ando porque ando no meu coração, no propósito do meu coração. Há uma doutrina que diz que Deus criou o mundo, mas que Deus não interfere no problema das pessoas. Deísmo. Doutrina de John Lennon e tantas outras pessoas. Deus existe. Ele é o arquiteto do universo, arquiteto, mas Senhor não. Deus não ouve oração, Deus não se envolve nos problemas. E um barbeiro estava falando isso para um pastor, cortando o cabelo e falando. Se Deus existisse mesmo, se Deus fosse presente mesmo, se Deus estivesse vivo mesmo, não haveria tanta morte, não haveria tanta gente triste, não haveria tanta pobreza, não haveria tanta violência, não haveria tanta desigualdade, tanta gente com a vida andando para trás, tanta gente infeliz, tanta gente pobre, na miséria. Terminou de cortar o cabelo, o pastor chegou assim na porta da barbearia e chamou o barbeiro e falou, sabe quem é a culpa daquele mendigo que está do outro lado assim, todo cabeludo daquele jeito, todo barbudo? O barbeiro falou, não, de quem é a culpa? Ele falou, a culpa é sua. Falou, a culpa é minha? Mas eu nem conheço ele, rapaz. Ele é antissocial, ele não quer conversa com ninguém. Se ele viesse aqui humilde, me falasse na moral, me pedisse com educação, o senhor pode cortar meu cabelo? Eu cortaria. Aí o pastor disse, mas Deus também diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhar, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. É isso. É Deus que quer que as pessoas vivam pobres? É Deus que quer que as pessoas vivam numa terra seca, infrutífera, improdutiva? Não. São as pessoas que não se humilham, são as pessoas que não buscam a Deus, querem andar no propósito do seu coração. Tem uma passagem na Bíblia que resume bem muito isso. Gênesis capítulo 13. Você pode até abrir a sua Bíblia aí, por favor.
Que é fácil achar Gênesis, né? Abraão e Ló. André, me ajuda aqui no teclado, André. Abraão e Ló estão muito ricos. E a Bíblia diz que eles têm tantos animais que está tendo problema entre os dois, os pastores, né? Os tomadores de conta lá dos animais. E Abraão chega para Ló. E Abraão diz assim: Ló, a gente está tendo problema, meu sobrinho. Então a gente vai ter que se separar. Escute, a prerrogativa era de Abraão. O chamado era dele. Ele era o mais velho. E Ló estava sendo abençoado, irmão. Ló ficou rico. Ló não tinha chamado, mas estava junto de Abraão. Foi abençoado. Sempre que você vê alguém que a mão de Deus está sobre ele, fique perto, porque você vai ser abençoado também. Ló ficou ali, junto de Abraão. Mas Abraão falou: está tendo problema, meu sobrinho. Escolha para onde você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Pode escolher. Sabe o que Ló fez, irmão? Ló escolheu. Olha o versículo 10. Você pode ler o versículo 10? Gênesis 13, 10. O que é que diz aí? Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada. Diga, levantou os olhos. O que é que você pensa quando você ouve essa expressão, levantar os olhos? O que é que você pensa? Alguém tentando enxergar mais longe. Levantar os olhos passa a ideia de tentar enxergar o futuro. Ló levanta os olhos. Ele vê as campinas do Jordão. Ele imagina ali aquele lugar com a casa dele ali bonita. Uma piscina na entrada. Uma garagem para 3 bigas. Sabe? Uma rede na varanda com vista para o Mar Morto. Ali. Era a campina de Sodoma, de Gomorra. Ele levanta os olhos. Ele olha para o outro lado. Sabe o que é que tem? Tem um deserto. Ele olha para o outro lado, tem uma campinas verdejante. Sabe o que ele faz, irmão? Ele levanta os olhos. Agora eu vou dizer uma coisa para você. É melhor o deserto com Deus do que as campinas verdes do Jordão sem Deus. Porque a Bíblia diz que Deus transforma o deserto em lagos e terras secas em nascentes. Está escolhendo com os olhos, meu filho? Está escolhendo com os olhos, varô? Escolhe orando. Escolhe falando com Deus. Às vezes é todo tortinho assim, ó, feio, sabe? Você vai sem direita, arruma um trabalho, conserta os dentes, fica bonito, né? Né, Bia? É, meu irmão. Ló levantou os olhos. Gênesis 13, 10. Foi para Sodoma e Gomorra. Terminou a sua vida bêbado, cometendo incesto com as filhas, viúvo, futuro negro. Por quê? Aquela casa, nada daquilo aconteceu. Foi viver no meio do pecado, no meio de gente incrédula. Tomou uma decisão horrível na vida. Terminou a sua vida fracassada. Fracassada. Jeremias mesmo, 17, 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Perverso. A autossuficiência fez Ló pensar que ele era capaz de decidir o seu futuro. Eu vou decidir com os meus olhos. A Bíblia diz, irmãos, que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Porque a palavra diz que Provérbios 14, 12 diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte.
O seu coração não sabe escolher, não. Os seus olhos vão escolher errado. Vão decidir errado. Infelizmente, o caminho que Ló escolheu não fez ele andar para frente, fez ele andar para trás. Aquele caminho representou fracasso, representou derrota, retrocesso. Ló terminou os seus dias em meio à vergonha. Agora, Gênesis 13, 10. Agora, avança para Gênesis 13, 14. Olha aí, olha aí. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Está ali. Ó, tem gente que Deus só vai falar quando se apartar de você. Olha que coisa. Quando Ló se apartou, Deus falou, levanta agora os teus olhos. Olha aí, meu irmão. Deus usa a mesma expressão. Você acha que isso aí está por acaso? Não está por acaso, não. Deus com certeza quis fazer um link. Ló levantou os olhos. Agora Deus diz para Abraão. Abraão não estava com os olhos levantados. Abraão estava com os olhos fechados, cabeça baixada. Aí Deus disse, Abraão, agora sou eu que estou mandando. Levanta os olhos, ergue os olhos. Olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Ou seja, até para onde Ló tinha ido, né? Que Deus mandou para as 4 direções. Versículo 15. Por favor. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Escute, quando é Deus que manda você levantar os olhos, você não vê ilusão, você vê promessa. Jesus pegou uma criança, colocou no colo e disse assim, aquele que não for como essa criança, não entrará no reino dos céus. Às vezes a gente pensa que Jesus está falando de ser bonzinho. Tem criança que não é bonzinha não, meu irmão. Tem criança que pega uma formiga, ela arranca perninha por perninha. Tem criança que atiça a outra, que faz maldade com a outra. Irmão, eu me chamava Jarmute na escola. Você tem ideia? Na época não tinha negócio de bullying não, meu. Tinha bullying mesmo com força. Não era babute, amute, abutre, mamute. Rapaz, era terrível. Rapaz. O pessoal antigamente era terrível. Deve ser sequelado com muito apelido, rapaz, muita... A criança, irmãos, ela é pequena, ela não sabe falar, mas ela é egoísta. Ensina ela a dividir o brinquedo. É fácil, irmão? Não. Ela é egoísta. Ela não sabe dividir a mãe. Manda a mãe pegar uma outra criança no colo para ver o que ela faz. Não sabe nem falar. Mas ela já tem sentimento de posse. Uma criança, ela se machuca aqui nessa caixa, ó. Aí você pega, vai pro colo da mamãe. Vai pro colo do papai. Vai pro colo do titio. Vai pro colo do vovô. Aí você chega e faz assim, ó, aqui, ó. Caixa feia, caixa má, caixa feia, caixa má. Não? Não sabe nem falar ainda, mas já tem desejo de vingança. Está sentindo dor também agora, né? Agora você está vendo o que é bom para tosse, está sentindo, não sabe falar, mas é esse o sentimento. O salmista diz assim, olha, em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade eu fui formado. O pecado já está lá, irmãos. Agora, você já viu um filhote de girafa nascendo? Com aquelas pernas gigantes, magricela, você fala assim, não vai andar. O formato não cabe, não dá, gente. Aí ela nasce aí, a perninha vai, você fala, não vai conseguir não. Aí ela daí vai para lá e fica assim, daqui a pouco tá e já sabe onde é que é o peito lá da girafa, a mamãe vai lá e mama. Cachorrinho já passa mal, já sabe como mato, sabe tudo, irmão. O gatinho, já viu? O gatinho já nasce mesmo, já nasce andando, vai lá. Agora a criança humana não. A principal marca de uma criança humana é a dependência dos seus pais. Quando Jesus disse, aquele que não for como uma criança, não entrará no reino dos céus. Jesus estava dizendo, aquele
que não depender de Deus, que não for frágil e dependente de Deus, como esta criança é dependente dos seus pais, de modo nenhum poderá entrar no reino dos céus. Tem um louvor que a gente canta que diz isso, né? Às vezes a gente quer crescer, mas a gente deveria ser como criança. Pastor, o que fazer para a vida andar para frente? Ouça Deus e tenha um coração humilde diante dele. Tenha um coração infantil, puro diante dele. Eu falo isso com Deus, falo com minha esposa. Tem coisas que eu não quero crescer, irmão. E é difícil você achar essa harmonia. Ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Isso dá uma outra mensagem, é difícil. Mas que Deus nos dê um coração simples. Um coração humilde. Um coração que ouve Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Você pode ficar de pé. Dag Mills disse assim: não há lugar no reino de Deus para quem tem um espírito independente. Eu concordo com ele. Não há lugar no reino de Deus para quem tem espírito independente. Nós precisamos ouvir Deus. Nós precisamos ter um coração humilde. Que fecha os olhos. Existe pelo menos 3 maneiras de você decidir sua vida. 3 maneiras. Quais são as 3 maneiras, pastor? Primeiro, você faz os seus planos. Essa é a maneira. E segue em frente. Você decide por conta própria. E quando aparecerem os problemas, aí você busca Deus. Pastor, 80% dos crentes. Como é que toca a vida? Assim, eu escolho. Eu gosto disso, eu faço. Por que você está fazendo? Porque eu quero, porque eu gosto. Aí quando a coisa dá ruim, campanha. Quando a coisa dá ruim, eu oro, eu busco a Deus. Deus ajuda? Normalmente ajuda. Mas na maioria dos casos, os problemas que você arruma. Deus perdoa, mas você vai ter que lidar com aquilo. Existe uma segunda forma, que é como? É assim: eu vou decidindo e vou pedindo a Deus para me ajudar. Eu vou decidindo ali antes dos problemas, mas eu vou decidindo em parceria com Deus. Aí já é um outro nível de crente. Tem crente assim, isso já é legal. Eu vou decidindo e Deus vai confirmando. Deus vai confirmando, mas é o que eu quero, entendeu? Deus fala ali, é aquela ali. Você fala, não, Deus, essa daqui, Deus, essa daqui. Deus fala, por esse caminho. Você fala, não, Deus, por aqui. Aí Deus te força e você, tá bom. Mas você vai em parceria com Deus. É a segunda forma. Existe uma terceira forma. É a forma de Abraão. Deus decide por mim. Eu não sei. Deus, dirige essa igreja. Eu não quero ser pastor dessa igreja. Que o teu Espírito seja. Eu quero ser um irmão mais velho, um amigo, eu quero estar aqui. Mas coloca as pessoas certas. Converte, traz as pessoas certas. Deus, olha a minha família, Deus. Eu não sei o que fazer, Deus. Cuida para mim. Você nunca vai ter problema, irmão. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Faça isso, ó. Entrega. Confia. Para de lutar. Fecha os olhos, não abre os olhos. Senhor Deus, eu quero orar por crentes aqui.
Senhor tem planos de bênção e de vitória para a gente. Nós não alcançamos essas vitórias, não é porque Deus não queira, é porque muitas vezes a gente deixa de ouvir a tua voz. A gente fica carnal, a gente ouve a voz de tanta gente, a gente ouve a voz da multidão. Por isso que é importante a gente entrar no secreto. Por que Jesus diz isso? Jesus está falando que é um momento que não é o momento do culto, não é o momento da igreja, é o momento em que eu saio da correria, é que eu saio das preocupações, é que eu saio do meio da multidão e eu separo um tempo para ouvir Deus, para falar com Deus. Quem faz isso, Deus, nunca será derrotado. Quem faz isso nunca vai se meter em enrascadas, porque Deus vai falar, porque Deus vai direcionar. Mas para eu fazer isso, eu preciso ter um coração ensinável, um coração humilde. Nos dá, Deus, um coração reto, um coração puro, um coração humilde. Ó Deus, nós queremos tirar o nosso ego do trono, o nosso eu do trono, que o Senhor se assente no trono da nossa vida, que o Senhor reine sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha igreja. Deus, eu tenho dito para Ti em oração, eu dirijo a igreja há tanto tempo, mas a minha experiência é como esterco, ela não adianta nada. Eu dependo do Senhor todo dia, tem que ter maná fresco todo dia. Ó Deus, tem que ter Tua direção todo dia. É todo dia, Senhor. Não é com inteligência, não é com experiência, é com dependência. Eu dependo do Senhor. Existe um povo nesse lugar que está dizendo: Deus, eu dependo do Senhor. Ouve essa oração nessa noite. Ouve esse crente que se coloca como uma criança diante do Senhor. Se coloca como uma criança diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga amém.